Olá, meu nome é Arlan Alves e no vídeo de hoje a gente vai pôr a mão na massa e eu vou aqui junto com você criar uma ferramenta de automação para o AutoCAD através do método TurboCAD, que é o método que vai te ajudar a transformar o seu AutoCAD numa máquina de fazer dinheiro. E para aquelas pessoas que ficarem comigo aqui até o final do vídeo, eu tenho um brinde especial que eu vou compartilhar com você no finalzinho desse vídeo. Então vamos lá, que eu já estou aqui compartilhando a minha tela do computador e eu vou te explicar exatamente o que a gente vai fazer hoje. Eu me deparei com uma tarefa aqui no AutoCAD que eu acho que vai me demandar bastante tempo e também corre o risco de acabar passando despercebido alguma coisa. Então eu resolvi criar um plugin para automatizar essa tarefa para mim por dois motivos. Um, porque eu consigo fazer essa tarefa mais rápido, e o segundo motivo, porque eu consigo garantir que vai ficar exatamente certo, tá? Não vai correr o risco de eu deixar passar alguma coisa, beleza? Eu tô compartilhando a minha tela aqui, ó. Eu tô com o isométrico aberto, tá? Isso aqui é um desenho que representa uma tubulação industrial. Se você não conhece, não se assuste, não tem problema algum. Isso aqui é o de menos, é só para dar o exemplo do que eu vou fazer aqui. Esse isométrico, ele foi gerado por um software automaticamente. Então, ele vem assim, ó. As cotas vêm tudo bagunçado, tá vendo? Ó, vem cota por cima de cota, né? Vem uma bagunça só. Um dos trabalhos que eu tenho que fazer depois que eu gero o isométrico é dar uma arrumada nessas cotas aí, tirar excesso de cotas que é desnecessária. Eu saio fazendo uma limpeza no desenho para o desenho ficar mais apresentável, de uma forma mais legível, tá certo? O plugin que eu vou desenvolver aqui junto com você para remover essas cotas aqui, ó, tá vendo? Ó? Observe que tem um monte dessa cota número 3 aqui, ó, tem várias, tá vendo? Ó? Tem várias delas e tá perdida aí no meio do desenho. E vai dar um trabalho muito grande para mim sair catando essas cotas que tá com esse valor de 3 ali, e sem falar que eu não só tenho um isométrico, né? Eu tenho um projeto inteiro com vários isométricos. Então isso vai dar um trabalho muito grande. Qual que é a minha ideia aqui? A minha ideia é o seguinte: eu quero criar um plugin onde eu informo um valor, tipo o 3 aqui, por exemplo. Eu vou falar assim, ó, sei lá, vamos pensar no nome do plugin aqui já. Vamos falar assim, ó, Arlan deleta cota, por exemplo. Ou então, sei lá, só deleta cota. E aí o plugin vai me perguntar, tá bom, você quer que eu delete cota, mas qual cota? Aí eu vou falar para ele assim, ó, eu vou informar o valor 3 no caso aqui. Eu vou falar assim, ó, eu quero que você delete todas as cotas que o valor dessa cota for 3. E aí o próprio AutoCAD vai fazer isso, vai fazer essas cotas tem o valor 3 sumir. Só que a gente vai fazer de uma forma que a gente tem que informar o valor, porque uma hora pode ser 3, outra hora pode ser 32, igual essa aqui, ó. Outra hora pode ter outros valores que a gente queira deletar, e aí a gente já tem um plugin que já faz para qualquer valor. Para a gente começar o desenvolvimento, eu tô com o AutoCAD aberto aqui só para você poder entender o que eu vou fazer, né? E agora vamos lá para o Visual Studio. Eu vou criar um novo projeto aqui, ó. Tô usando o Visual Studio 2019, tá? Se você ainda não sabe o que é o Visual Studio, não esquenta a cabeça. Eu vou fazer outras aulas aí para te explicar direitinho o que é o Visual Studio, por que você tem que usar ele, como você baixar e instalar, configurar o Visual Studio. Então fica tranquilo. Aqui eu tô apenas compartilhando o meu trabalho, tá? Eu tenho que fazer isso aqui, então resolvi gravar para compartilhar com você. Mas não se preocupe que eu vou te ensinar depois em detalhes em outras aulas como fazer cada coisa dessa. Então vamos lá. Aqui eu posso abrir um projeto recente, ou eu posso aqui do lado, ó, criar um novo, ó, tá vendo? Ó, cria um novo projeto. Então é exatamente o que eu vou fazer. Eu vou vir aqui, ó, vou criar um novo projeto. Eu poderia fazer um projeto existente que eu já tenho, tá? Nada impede, mas eu já vou aproveitar para te ensinar como criar um novo projeto aqui também. Para o projeto que eu vou fazer, eu vou utilizar esse projeto aqui, ó, de biblioteca de classe.NET Framework com a linguagem Visual Basic. Você pode pesquisar aqui, tá? Ó, aqui tem um campo de busca e você pode pesquisar biblioteca de classes.NET Framework, ou procurar aqui, ó, vai rolando aqui que ele vai aparecendo, ó, tá filtrado aqui com a linguagem Visual Basic, que é a linguagem que eu vou usar. Você pode filtrar por outras linguagens. Aqui eu vou te ensinar aqui a você usar com o Visual Basic, tá certo? Seleciona aqui o tipo de projeto que você quer, você dá um próximo. Aqui ele pede para você dar um nome, então eu vou colocar assim, ó, deleta cotas. Aqui tem o local onde ele vai salvar. Vou mudar esse local aqui para deixar salvando num local conhecido, um lugar onde eu tenha controle, né? Quando a gente criar o plugin, vai gerar um arquivo que a gente vai precisar copiar ele aqui para a gente usar no AutoCAD. Então eu vou só selecionar essa pasta aqui, ó, que eu quero salvar ele aqui. Aqui é a versão do .NET Framework. Eu gosto sempre de trabalhar com uma anterior, tá? A última versão que eu tenho aqui é a 4.8, mas eu vou deixar nessa 4.7.2 mesmo aqui. E vou dar um criar. O projeto está criado aqui, ó, aqui automaticamente o próprio Visual Studio. Ó, quando você abre o Visual Studio, você já criou um projeto, ele vem assim, ó, ele já abre a classe padrão, que é a classe 1 aqui, ó, tá? Eu já vou te explicar o que é isso. Por padrão, ele vem com esse menu lateral aqui na direita. Eu vou puxar para cá, ó, para o lado esquerdo, porque eu acho que vai facilitar a visualização aqui, a nossa conversa, tá certo? Então é o seguinte,
Aqui eu tenho a solução, essa solução é criada automaticamente, não se preocupe com isso. Eu tenho aqui o projeto, ó, deleta cotas, tá vendo? E dentro do projeto deleta cotas eu tenho algumas coisas. Eu tenho o My Project, que é as configurações, que a gente não vai entrar nisso agora. Aqui eu tenho as referências e eu tenho a classe 1. Essa classe 1, o nome dela não é tão importante, desde que você não vá utilizar ela em outros projetos e tal, tá? Mas mesmo assim eu vou renomear, tá? Eu vou clicar aqui, ó, vou clicar com o botão direito, vou renomear e colocar aqui, ó, deleta cota. E aí beleza, ele já renomeou aqui também, tá vendo, ó? E agora eu vou buscar as referências do AutoCAD. O AutoCAD, se você não vai conseguir acessar os comandos do AutoCAD aqui se você não adicionar as referências do AutoCAD aqui. Eu não vou ficar entrando em detalhe nisso porque eu tenho uma outra aula que eu explico certinho para que serve isso, tá? Agora eu só vou colocar, senão eu vou demorar muito para criar isso aqui e eu não quero demorar não, beleza? Então vou clicar com o botão direito, adicionar referências. Aqui eu já tenho as 3 referências que eu quero adicionar, ó, que é do AutoCAD 2021, que é o que eu estou utilizando aqui. Vou dar um OK. Ele já adicionou aqui. E aqui, como eu não estou te explicando passo a passo o que fazer, te ensinando linguagem, não se preocupe com isso, porque isso eu vou ensinar em outras aulas. Eu vou pegar algumas partes de alguns códigos que eu já tenho aqui, tá? Porque, ó, vou te mostrar um outro projeto aqui, ó. Eu já tenho esse outro projeto aqui, olha o tanto de código que eu já tenho aqui, tá vendo, ó? Tá certo? Então chega uma hora, quando você quer fazer uma coisa, você não fica mais escrevendo o código toda hora. Tem coisa que eu quero fazer que eu já tenho o código pronto, eu só copio de um lugar e jogo em outro e já era, entendeu? Então o que eu vou fazer aqui? A primeira coisa que eu vou fazer é copiar esses imports aqui, ó. E mais uma vez, eu vou te explicar em outra aula tudo o que é isso aqui, tá? Aqui eu só quero te mostrar eu desenvolvendo esse plugin, beleza? Aí eu vou copiar aqui para esse cara, eu tenho que jogar aqui fora, ó, tá? Tenho que jogar na parte de cima aqui, os imports. E aqui dentro dessa classe eu vou criar os comandos que eu quero aqui dentro, tá? Bom, e aqui para você desenvolver tem alguns blocos, tá? Que eu vou te explicar os blocos, o que é. O que cada bloco desse faz. Não adianta nada se eu for ficar aqui tentando te explicar cada expressão dessa, aí ia demorar um ano para desenvolver esse plugin, tá? Não se preocupe se você não entender as expressões, o porquê de alguma coisa, porque eu vou fazer aulas dedicadas para explicar cada coisa. Cada letra que eu escrever aqui, eu vou fazer aula explicando para você como é que isso funciona. Aqui eu só quero mostrar para você que quando você já souber fazer isso, que você já tiver uma agilidade, você consegue fazer um plugin, ó, no instalar de dedo. Tá bom? Então essa é a minha ideia aqui. Então eu vou copiar aqui o cabeçalho aqui desse comando de um projeto que eu já tenho. A primeira coisa que você tem que definir aqui é o comando. Então como é que você define isso? Ó, você tem que escrever essa linha de código aqui, ó. Esse command method, e aqui você vai escrever o nome do comando que você quer, ó. No caso nosso comando vai ser deleta cota, tá certo? Eu vou colocar ele aqui e vou criar uma rotina, uma public sub com o mesmo nome. Pode ser com o mesmo nome ou não, tá? Eu gosto de usar o mesmo nome aqui porque eu já sei que esse comando refere-se a essa subrotina aqui. Depois que eu já tenho a minha subrotina aqui, já tenho o comando, agora do jeito que tá aqui, se eu abrir o AutoCAD, carregar a DLL e chamar esse comando, ele já vai aparecer lá. Só que não vai fazer nada, que não tem nada escrito aqui. Então a gente vai fazer algumas coisas aqui e aí a gente vai testando para você entender o passo a passo aqui do desenvolvimento. Depois que eu tenho aqui a subrotina, a primeira coisa que eu tenho que fazer é o seguinte: eu tenho que acessar o banco de dados. Por exemplo, se eu quero fazer alguma coisa no AutoCAD, o AutoCAD ele é um banco de dados, tá certo? É como se fosse um banco de dados Access mesmo, tá? Não sei se você conhece o banco de dados Access, mas é basicamente, sei lá, uma tabela do Excel, que seja mais simples. Então você tem um arquivo, esse arquivo é um banco de dados e o banco de dados tem o que? Tabelas. Tá certo? No caso do Excel, ele tem as guias lá que são tabelas, tá certo? E dentro dessas tabelas tem os registros. Por exemplo, uma cota no AutoCAD é um registro de uma tabela que está dentro de um banco de dados. Então a gente precisa acessar, fazer o caminho para acessar essa cota. Como que eu faço isso? Vamos lá, eu vou ir copiando aqui por partes aqui, ó, o código vou só te explicando, tá? Como que eu vou acessar o banco de dados do arquivo que está ativo? Então a primeira coisa que eu tenho que fazer é criar uma referência aqui de um documento. Ó. Então eu criei uma variável aqui do tipo documento e atribuir um valor a ela. Esse valor aqui, ele está retornando o documento ativo. Então, vamos aqui, ó, vamos dar uma olhada aqui no AutoCAD para você entender isso, ó. Eu vou criar um outro desenho aqui, ó. Então, eu tenho aqui, ó, o isométrico e tenho o Drawing 1. Agora, quem está ativo é o Drawing 1, ó. Se eu mudar aqui, quem está ativo é o isométrico. E o AutoCAD, a instância do AutoCAD, ele está gerenciando vários documentos, ó. Está gerenciando o Drawing 1 e está gerenciando o isométrico. Então, o que é que eu vou fazer aqui, ó, no código? Ó, aqui eu estou falando para o AutoCAD pegar para mim o documento ativo. Então vê para mim qual que é o documento ativo e aí atribui o valor aqui nessa variável, beleza? Aí agora eu vou ter que acessar o banco de dados
desse documento. Então, para fazer isso, eu vou criar uma variável aqui, ó, do tipo database, que é o banco de dados. E que banco de dados que é esse? É o banco de dados do documento ativo, ó, do doc, tá vendo? Ó, eu chamei ele aqui, ó, eu chamei de doc. Então aqui eu criei um documento, aqui eu acessei o banco de dados desse documento e aqui eu estou acessando o editor, tá? Para mim poder fazer alguma transação, editar alguma coisa ou incluir alguma coisa, tá? Esse é o primeiro passo que você tem que fazer, acessar o banco de dados. Aqui a gente já criou as ferramentas para poder acessar esse banco de dados, tá? A segunda etapa que a gente vai criar aqui, que a gente pode fazer uma interação com o usuário para que o usuário informe para a gente qual que é o valor da cota que ele quer buscar. A cota que você vai deletar é a cota que tem o valor 3, por exemplo. Então como é que a gente faz isso? Eu vou copiar aqui também, ó. Aqui, ó, obtém o valor da cota a ser apagada. Eu tenho aqui o comando prompt. O que é o prompt? É o prompt do AutoCAD aqui, ó. Isso aqui é o prompt do AutoCAD, ó, onde eu digito aqui as instruções e tal, onde a gente conversa, onde eu converso com o AutoCAD e o AutoCAD conversa comigo. Aqui eu estou acessando o prompt, ó. Tá vendo? Eu criei uma variável do tipo prompt string options, tá? E aí eu estou criando um novo prompt string options e eu estou passando uma mensagem. Estou falando assim, ó, informe o valor da cota a ser deletada, beleza? Então essa é a primeira interação. Quando eu acessar o comando, o AutoCAD vai me informar exatamente essa mensagem aí. Ele vai falar assim, ó, ele vai dar a mensagem pro usuário, informe o valor da cota, tá certo? Quando eu informar o valor da cota, esse valor vai ter que retornar aqui para o programa poder usar ele. E aí para isso eu preciso fazer um tratamento desse retorno, desse prompt aqui, tá certo? E aí para fazer isso, eu crio uma outra variável de tipo retorno aqui, ó, que é essa variável aqui, ó, tá? Então tem aqui, ó, din result, né, que eu tô chamando de resultado, tá certo? E ela é do tipo prompt resultado. Ela vai vir um resultado do prompt e vai atribuir aqui. E esse resultado, como que eu vou trazer ele? Eu vou trazer ele com essa função aqui, ó, getString. Eu vou obter uma string, beleza? Só isso. Então, só para você entender aqui o que isso está fazendo, eu vou colocar uma mensagem aqui, ó, só para constar isso aqui que eu vou fazer, eu não preciso pro meu plugin, tá? Eu tô fazendo isso aqui só para te mostrar que está funcionando, tá? Para você entender o passo a passo de como que o plugin vai funcionar, tá certo? Então, o que eu estou fazendo aqui? Eu estou passando uma message box aqui, um alerta lá para o AutoCAD, informando vou informar esse retorno aqui, ó. Então aqui, ó, só para você entender, ó, coloca assim, ó, o valor informado foi, e aí vou pôr o valor da variável aqui, ó, o valor desse resultado aqui, ó, tá? Vou deletar tudo isso aqui. Isso aqui eu copiei de outro código, por isso que tá aqui, tá? Beleza? Ponto string result. Para a gente poder testar isso aqui, se isso aqui tá funcionando. Então, até o momento, ó, isso aqui que eu fiz, eu não estou usando ainda. Ó, essa parte aqui do banco de dados e tal, a gente vai usar mais para frente, tá? Mas eu gosto de criar esse acesso ao banco de dados logo no começo aqui, mas eu ainda não usei ele, tá? Aqui eu simplesmente estou dando uma mensagem na tela para o usuário informar qual que é o valor da cota que vai ser obtido e esse diálogo aqui que eu estou mandando é só para a gente garantir que essa mensagem está funcionando certinho, beleza? Depois a gente vai deletar essa mensagem aqui. Eu não preciso dela para o programa, tá? Para mim poder debugar esse código ou melhor, testar esse código, eu preciso fazer uma configuraçãozinha aqui rapidinho aqui, ó, no propriedade do programa. Eu venho aqui, ó, e eu vou aqui em debug, aqui, ó, depurar, né? Eu tô acostumado do inglês aqui, né? Mas essa versão tá em português, é melhor ainda. Então eu vou depurar aqui, e aqui em depurar eu vou clicar aqui, ó, iniciar programa externo, vou clicar em procurar, e aqui eu vou procurar o meu AutoCAD. No caso eu estou trabalhando com o AutoCAD 2021, foi o que eu fiz a referência ali. Eu vou achar aqui onde ele está instalado, e aí a gente pega esse arquivo aqui, ó, o acad.exe, que é o AutoCAD, é o executável do AutoCAD. Aí eu dou um abrir, e aí ele já ficou aqui, ó, tá certo? Aí é só fechar esse diálogo aqui, salva aqui o projeto. Eu gosto de depurar primeiro aqui, ó, você vê aqui em compilação, aí você vem aqui, ó, em compilar solução. Aí você compila. Quando você faz isso, o software ele cria um arquivo DLL que a gente vai usar lá no AutoCAD. Ó, pessoal, eu esqueci de configurar um outro negócio aqui logo no começo. Na hora que eu carreguei aqui as referências, eu deveria ter setado as configurações aqui dessas DLL. Foram essas 3 DLL que eu carreguei aqui, que são as referências do AutoCAD. Eu deveria ter setado essa propriedade aqui, ó, copiar local como false para elas. E eu não fiz isso. Eu vou fazer isso agora, tá? Não tem problema. Esqueceu? Faz isso, tá? É bem importante fazer isso aqui. E aí eu vou salvar, certo?
e eu vou recompilar aqui a solução, beleza? Aí eu vou dar um play aqui, ó. Na hora que eu dou o play, ele vai abrir o AutoCAD. É que eu tô com duas telas aqui, não tá aparecendo para você, mas ele tá abrindo aqui, ó. Aí ele abre assim, né, padrão, ele não traz um arquivo. Então eu vou clicar aqui, ó, no Start Drawing, vou iniciar um arquivo novo, não tem problema. Agora eu preciso carregar o arquivo DLL que foi compilado. Como é que eu faço isso? E aí pra gente carregar a nossa DLL aqui no AutoCAD, a gente tem que dar um comando chamado netload. Ó, vem aqui e faz assim, ó, netload. E aí ele abriu esse diálogo aqui, ele já está me apontando aqui para um outro local, tá? Um local que eu já tinha aqui, outro plugin. Então eu preciso encontrar o caminho aqui onde eu salvei o meu plugin, tá certo? Para ajudar com isso eu vou copiar aqui, ó. Eu tô com uma pasta do Windows Explorer aberta, eu vou copiar aqui, dar um Ctrl C e vou colar aqui. E aí ele já me levou lá na pasta lá, ó. E agora eu vou navegar na pasta deleta cotas, bin. E aí eu estou debugando, então a DLL está aqui, ó, dentro da pasta debug e está aqui, ó, deleta cotas, tá vendo? E aí eu vou só dar um open aqui, ó, beleza? E agora a gente já carregou o plugin dentro do AutoCAD aqui, a gente precisa acessar o comando. Vamos ver como é que tá certinho aqui no programa, vai. Ó, esse nome aqui, ó, que você tem, que é o nome do comando, ó, deleta cota, tá como deleta cota. Então vamos lá. Esse aqui, ó. Então vamos lá. Você pode colar aqui, copiar e colar aqui também, ó. Ele apareceu, tá vendo? Ó? Às vezes esse negócio fica meio bugado, mas era para ir, na hora que você, conforme você fosse digitando aqui, é para ir aparecendo, ó, igual fez aí, ó, tá vendo? Ó, deleta cota. Se dá um enter, observe que ele já deu aqui a primeira mensagem, ó. Deleta cota é o comando e tá aqui a mensagem que a gente escreveu lá, ó. Informe o valor da cota a ser deletada. Agora, desencargo, ó, é essa informação aqui, ó. Ó, essa aqui, ó. Tá vendo, ó? Então ele me imprimiu na minha tela, essa linha aqui, ó. E aí mostrou essa mensagem para mim, tá certo? Na hora que eu informar o valor lá, ele vai entrar nessa outra linha aqui, ó, que vai trazer o resultado, beleza? Então isso aqui, ó. Eu vou dar um stop aqui, ó, para você ver o programa acontecendo, ó. Eu vou vou parar antes dessa aqui, ó. Vamos lá no AutoCAD. Aí ele tá pedindo para mim entrar com um valor aqui, ó. Vou digitar 3, por exemplo, poderia ser qualquer valor, né? Eu tô com 3 na cabeça. Até agora não aconteceu nada. Mas aqui, ó, se eu passo o mouse aqui em cima, ó, ele já tá falando que o resultado ali, ó, é OK 3, tá vendo, ó? E agora eu vou dar um play aqui, ó, vou dar um F5 e ele vai me mandar uma mensagem na tela, ó. O valor informado foi 3. Por que eu quis te mostrar isso aqui? Eu quis te mostrar simplesmente o seguinte, ó, o que a gente fez aqui? A gente pediu para o AutoCAD nos solicitar um valor. Então o AutoCAD ele tá pedindo um valor pra gente como usuário, tá certo? Agora eu tô pensando como usuário. Tô escrevendo um programa onde quando eu acesso, o AutoCAD vai mandar uma mensagem no prompt ali e vai falar assim, ó, informe o valor. Quando você informar o valor, através dessa variável resultado, a gente vai coletar esse valor e vai ficar com ela armazenada aqui para a gente fazer alguma coisa. Eu já obtive o valor da cota. O próximo passo que a gente vai fazer aqui é fazer o AutoCAD selecionar todas as cotas para mim. Então, a lógica é o seguinte, ó, eu vou informar um valor de cota, eu vou querer que o AutoCAD selecione todas as cotas e verifique para mim se o valor de alguma daquelas cotas que ele selecionou é 3, por exemplo. Se for 3, ele vai tomar uma ação. Que ação vai ser essa? No meu caso, eu quero deletar. Poderia ser qualquer ação. Eu poderia mandar mudar de layer, mudar a cor, fazer qualquer coisa, tá? Mas no meu caso aqui eu quero deletar, beleza? Então vamos lá. Bom, o próximo passo que a gente tem que fazer aqui, a gente tem o banco de dados, a gente já sabe o que a gente quer fazer, só que para a gente acessar esse banco de dados, a gente precisa de um recurso aqui na linguagem de programação que se chama transação. O que é transação? Toda vez que eu faço um acesso ao banco de dados, é uma transação, está acontecendo uma transação. Seja uma consulta ou uma escrita, o que quer que seja, tá certo? Então, eu preciso fazer uma transação. Basicamente, essa transação ela faz o quê? Ela acessa o banco de dados. Aqui eu não acessei o banco de dados, eu só defini o banco de dados. Agora eu preciso acessar esse banco de dados. Aí eu vou criar uma transação, vou colar o código aqui já, ó. É esse bloco aqui, ó. E aí eu vou criar essa transação aqui. Ele está com essa linha em vermelho porque eu abri um bloco using aqui e eu preciso fechar ele. Se eu colocar o mouse aqui, ó, o ponteiro do mouse aqui no último e dar um enter, observe que ele criou aqui, ó, o end using, tá vendo? E aqui dentro desse código a gente vai criar os comandos que a gente precisa para coletar essas informações de cota, tá certo? Os nomes de variável, você dá o nome que você quiser. Se eu colocasse aqui, ó, Arlan Bonitão, já ia funcionar, entendeu? Não importa. Eu costumo geralmente deixar assim como trans,
porque eu sei que é de uma transação, tá? É de um objeto transaction, tá? Então, o que eu faço? Eu estou criando um objeto transaction e essa transação vai acontecer onde? Num banco de dados. Que banco de dados? Aí eu tenho que passar o banco de dados, ok? Esse cara aqui, ó, tá vendo? Ó? Então eu estou fazendo uma transação no documento ativo, que é aquele documento lá, e aqui eu estou iniciando uma transação, ó. Estou dando o comando start transaction, tá? Então eu tenho um documento, eu tenho um gerenciador de transações e eu estou iniciando uma transação, beleza? Basicamente é isso que ele faz, somente isso, tá? Só que sem isso, quer dizer, tem outros meios de fazer, tá? Basicamente, o ideal é você fazer dessa forma, tá? Tem outros meios de acessar sem ser através de uma transação, mas não é muito legal não. Então, assim, basicamente isso aqui, ó, é padrão. Toda vez que você for fazer alguma coisa, você precisa fazer isso. Eu vou criar depois uma outra aula só para me explicar esses elementos padrão aqui. A definição do banco de dados e o acesso ao banco de dados, porque isso é padrão. Toda vez que você for fazer alguma coisa, você vai precisar fazer isso. Então, é copia e cola. Você precisa aprender, você precisa entender como é que isso funciona e para que isso serve, mas é um código que você vai escrever uma vez só e mais nunca você vai escrever ele, você vai só copiar e colar. Agora eu preciso selecionar essas cotas. Aqui dentro eu já vou escrever o código para selecionar essas cotas. Ó, vou copiar aqui um código aqui também de novo, ó. Eu já tenho aqui, ó, selecionando todas as cotas. Então eu quero selecionar todas as cotas, porque eu não sei quais as cotas têm o valor que eu quero. Então o que eu preciso fazer é selecionar todas e checar uma a uma para ver se tem o valor, beleza? Então a primeira coisa que eu vou fazer é selecionar as cotas. O que é esses códigos que eu acabei colando aqui, ó? O primeiro código aqui, ele é uma variável do tipo de valor, tipo value. É um tipo de valor. Você define que tipo de valor que é. Por exemplo, então eu criei uma variável tipo de valor. A variável tem dois processos. Você cria uma variável, você declara ela e depois você tem que atribuir um valor para ela. Então, aqui eu já estou fazendo as duas coisas ao mesmo tempo. Eu declarei a variável e já atribuí um valor para ela. E esse cara, ele é um array, tá vendo? Ó, que eu coloquei um 0 aqui. Depois eu vou te explicar em detalhes o que é um array e tal, enfim. E nesse momento o que você precisa entender é esse nome aqui, ó, dimension. Eu estou passando o nome dos elementos que eu quero que ele selecione. Qual que é o tipo de valor que eu vou trabalhar aqui? É cotas. Então, as cotas não é cotas, é dimension. Lá no AutoCAD é dimension, tá certo? Se fosse texto, seria texto. Se fosse linha, seria linha. Se fosse círculo, seria círculo, tá? Então, eu quero selecionar dimensions, tá? Dimensão. Então, aí eu fui lá e passei, ó. Eu quero selecionar a dimensão. Show. Depois disso, eu vou deletar isso aqui, pode confundir isso aqui, tá? Deletar isso aqui não serve. Tudo que está em verdinho aqui são comentários, tá, pessoal? Então o programa não leva em conta esses comentários aqui. Ele pula. Tudo que está em verde ele pula aí, certo? E aí o próximo passo é eu criar um filtro, tá? Então eu já tenho uma variável aqui que define o tipo de valor. Aqui eu só tenho uma variável que fala que o valor dela é dimension. E agora eu vou criar um filtro. Então eu criei uma variável do tipo filtro aqui, ó, select filter, e eu tenho que passar o valor, tá? Beleza, é um filtro, mas eu vou filtrar o quê? O que você quer que eu filtre? Ah, eu quero que você filtre o valor que está nessa variável aqui, ó, que agora é dimension. Mas poderia não ser dimension, poderia ser outro valor. Então, beleza. E aí eu passei esse valor aqui. Então, eu criei um filtro, passei o valor aqui. Essa outra linha de código aqui, ó, ela cria de novo um prompt selection result. Agora é um prompt selection. Aqui era um prompt string aqui em cima, tá certo? Aqui agora é um prompt selection. O que ele vai fazer? Ele vai lá no prompt do AutoCAD fazer uma seleção. Tá vendo o EDT aqui, ó? Eu declarei ele aqui em cima, ó. O que ele é? Ele é um editor do documento. Aqui, ó. Vendo? Ele é um editor do documento. Então eu acessei ele aqui, ó. Eu quero nesse documento ativo aqui, ó, no doc, eu quero selecionar tudo, ó. Select all, só que tem um filtro, porque se eu não colocar esse filtro, ele vai selecionar todos os elementos do AutoCAD. E eu não quero que ele selecione todos os elementos. Por isso que eu tenho que definir esse filtro aqui, ó. E aí eu vou lá e coloco um filter ali, e esse filter é o quê? Dimension. Ele vai passar o valor dimension aqui. Então ele vai selecionar tudo que for dimensões. Aqui ele já faz a seleção. Simplesmente já seleciona tudo aqui. Bom, e agora essa variável aqui, ó, PSR, que é um Prompt Selection Result, ela vai trazer várias cotas para mim. Bom, pessoal, agora a gente vai precisar percorrer todos os elementos que tem nesse PSR aqui para a gente acessar as cotas, né? Porque as cotas tá aqui dentro, tá? Só que ele tá dentro é um conjunto de seleção, tem um monte de coisa ali dentro. Então eu preciso percorrer ele para poder acessar todas as informações que tem aí dentro. E eu faço isso através de um negócio que na programação a gente chama de loop, ou laço, né? Que ele percorre uma quantidade de objetos, tá? Então vamos lá.
Mas não esquenta a cabeça com isso não, que eu vou gravar outras aulas explicando certinho como é que isso funciona, beleza? Vou copiar uma parte do código aqui, ó. A primeira coisa que eu preciso fazer aqui é checar se a minha seleção ali deu certo, né? Porque pode ser que eu tenha executado a minha rotina num arquivo que não tem cotas. E aí se não tiver cota, vai dar um erro, né? Porque eu tô querendo as cotas, mas eu rodei num arquivo que não tem cota. Aqui eu vou colocar um if nessa seleção aqui, ponto status. Eu quero saber o status. Se o status dessa seleção que eu tentei fazer aqui for ok, então ele vai fazer alguma coisa para mim. Se não, né? Aqui eu vou colocar um se não. Se não, eu quero que ele faça outra coisa. A primeira coisa que ele vai fazer aqui é criar um selection set. O que é um selection set? Ele vai criar uma seleção do AutoCAD. Sabe quando você abre uma fence e você seleciona vários objetos lá no AutoCAD? Então, o selection set é a mesma coisa. Só que você só não está abrindo fence, você não está... É uma seleção virtual, imaginária. Eu declarei uma variável do tipo selection set e atribuí um valor para ela. Que valor que é esse? Da seleção que eu fiz lá no AutoCAD, ó, desse select all, eu estou passando para essa seleção os valores. Tudo que eu selecionei lá, eu estou passando para ela aqui. Então, esse é o primeiro passo. Aí, o segundo passo, agora é efetivamente criar o laço para percorrer cada elemento dessa seleção. Então, imagina que se você tivesse ido lá no AutoCAD e abriu uma fence, selecionou vários objetos, sei lá, você selecionou 30 objetos. Aí você tem uma seleção com um monte de objetos. Você precisa percorrer um a um para poder fazer alguma coisa. No nosso caso aqui, a nossa seleção já é controlada. A gente já filtrou. A gente só selecionou cota. Mas tem trocentas cotas. Agora eu preciso percorrer uma a uma e verificar se o valor da cota é 3, por exemplo. No nosso caso, se é um valor que a gente vai informar, tá certo? Não necessariamente só 3. Então eu vou copiar o código aqui também, ó. E eu vou te explicar como que isso aqui funciona certinho. O laço que eu estou usando aqui é um for each, tá? E o que eu estou fazendo? Eu estou criando aqui novamente uma variável do tipo select object, porque aqui é uma seleção, tem trocentos objetos. Aqui eu quero um objeto, então eu quero essa variável aqui vai selecionar um objeto de onde? Do SS aqui, ó. Eu quero percorrer o objeto e selecionar um objeto na seleção, que é essa seleção aqui, ó, selection set, beleza? Então basicamente é isso que ele está fazendo. Então ele vai selecionar um objeto dessa seleção aqui, e aí ele vai fazer um a um, tipo, ele vai pegar o primeiro, depois o segundo, o terceiro, o quarto, e aí a gente vai analisar. Na hora que ele estiver pegando o primeiro objeto dessa seleção, a gente vai fazer alguma coisa, ó. A primeira coisa que a gente vai fazer, ó, criando o objeto cota. O que é criando o objeto cota aqui, ó? A gente precisa criar uma instância do objeto aqui. É uma variável, você declara uma variável. Eu coloquei nome cota aqui, mas poderia ser qualquer nome, tá? Não pode ser um nome restrito da linguagem, mas eu recomendo você dar um nome que faça sentido. Por isso que eu coloquei cota aqui. Essa variável cota é do tipo dimension, porque eu já sei lá que no AutoCAD as cotas, o que a gente chama de cota, não é cota, é dimension. E aí eu vou atribuir um valor para ela. E como que eu faço essa atribuição de valor? Eu não vou entrar detalhadamente todos esses termos aqui, porque senão a gente vai se prolongar demais aqui. Eu vou te falar as coisas estratégicas, o que mais você precisa saber. É o seguinte, ó, trans, o que é trans? Esse trans é a transação aqui. Eu criei essa transação ali em cima, iniciei ela, mas eu não tinha usado ela em lugar nenhum ainda. Agora eu vou usar ela aqui, ó. Nessa transação eu quero que ele faça o quê? Que ele use essa transação para obter um objeto. De onde que eu vou obter esse objeto? Desse objeto selecionado aqui. O que eu vou obter desse objeto selecionado? Eu quero obter o ID dele, ó, o object ID. Então, desse objeto selecionado aqui, eu pego essa transação e eu falo assim, ó, eu quero que você obtenha um objeto. Aí eu passo o objeto para ele, que é esse objeto aqui. E desse objeto eu quero o quê? O ID dele, tá certo? E aí eu tô fazendo o que aqui? Eu tô abrindo esse objeto para edição, para escrita, né? For write. Então, open mod. Eu tenho que abrir e mostrar qual que é o modo que eu tô abrindo. Eu poderia abrir para leitura, poderia abrir para escrita, e ele é um tipo entidade, tá? Beleza, não tem muito segredo aqui não. Então, basicamente, o que ele fez? Eu criei um elemento cota virtual, tá certo? Não é um elemento físico, gráfico, mas ele é um virtual. E aí, quando eu crio esse objeto virtual, eu consigo acessar as propriedades dele. Por exemplo, aqui eu estou pegando o valor da cota. Ó. Eu não quero comparar o valor, então, para mim, comparar o valor, eu preciso pegar o valor que tem lá, pegando o valor da cota. Então, eu criei uma outra variável, valor cota, do tipo string, e eu estou atribuindo um valor para ela. Que valor que é? De onde que eu vou pegar esse valor?
é o valor da cota, não é o valor da cota que eu quero? Então eu tenho aqui, ó, cota, então eu digito lá, é igual a cota, ponto, dimension text, né? Se eu quisesse outra coisa, eu poderia, na hora que eu ponho um ponto aqui, ó, ele aparece um monte de coisas aqui que eu posso pegar, ó, que eu posso usar da cota, tá certo? No meu caso, eu quero dimension text. Então eu vou lá, dimension, esse cara aqui, ó. Eu poderia pegar o dimension style, o dimension name, no meu caso eu quero dimension text, que é o valor do texto. E eu tô passando o valor do texto dessa cota aqui, do primeiro objeto aqui, ó, para essa variável. E depois, o que que eu vou fazer com essa variável? Eu vou comparar. Eu vou comparar esse valor aqui, que é o valor que está na cota, com aquele valor que eu informei lá em cima, que é o valor que seria essa variável aqui, ó, o valor informado. Qual que é a variável que a gente colocou aqui, ó? Agora eu preciso preencher essa variável aqui, ó. Vamos lá, deixa eu preencher ela aqui. Esse valor informado aqui é o valor que o cara informou aqui, ó, tá certo? Que simplesmente a gente passou a mensagem na tela, ó, informe o valor, e aí o cara informou o valor, veio um resultado. Então essa variável, valor informado aqui, ó, eu tô atribuindo o valor aqui, ó. Eu criei ela aqui, ó, dim, valor informado, do tipo string, e tô trazendo um resultado aqui, ó, certo? O resultado desse cara aqui. E agora eu vou fazer o que? Eu vou comparar. Se o valor informado, que é esse cara aqui, for igual ao valor da cota que eu tô olhando aqui, eu vou fazer o que? Eu vou deletar, ó, vou dar um erase aqui, ó. Se não, eu não faço nada. Nesse caso, eu não quero fazer nada. Eu só quero fazer alguma coisa se esse valor for igual. Se o valor for igual, então deleta. Se não, não faça nada. Aqui, o software já vai fazer o que a gente precisa. É prudente aqui a gente colocar uma mensagem, né? Então eu vou colocar uma mensagem aqui, ó. Colocar uma mensagenzinha aqui, ó. Aqui ele vai dar a seguinte mensagem: se tudo correu bem aqui, ó, ele vai falar o seguinte, ó: todas as cotas com valor informado foram deletadas. E se não foi tudo ok aqui, o que vai acontecer, né? A gente tratou aqui se estava tudo ok. Se não tá tudo ok, a gente vai passar uma outra mensagem para o usuário aqui, ó. Pegar essa mensagem e vou fazer aqui, ó. Então lá, não há cotas no desenho, né? Porque se esse resultado aqui, ó, dessa seleção aqui vir vazia, é porque não tem cota no desenho. Então eu informo o cara aqui, ó, não há cotas no desenho. Você está querendo deletar a cota, mas não tem cota. Para finalizar o programa, para o programa poder funcionar, a gente precisa desse comandinho aqui no final, ó, que é esse actrans commit. Aqui é a transação, né, que a gente criou aqui, e esse commit, o que ele faz? Ele confirma a transação. Por exemplo, com essa transação eu obtive um objeto cota, né, que eu obtive o objeto ID, e aí eu tô deletando ele aqui. Pode ser que eu delete ou não, mas alguns eu vou deletar, outros eu não vou fazer nada. Mas esses que eu deletar, eu tenho que confirmar aqui, ó. Tem que falar para a transação ser confirmada. Se eu não confirmar a transação, não vai deletar. Vai executar o comando, mas não vai acontecer nada. Vamos testar aqui para ver se está funcionando? Em teoria já é para funcionar aqui. Eu vou só recompilar aqui. Vamos dar um play. Agora eu vou fazer o seguinte, eu poderia ter testado nesse arquivo agora, né? Eu não quero debugar, só quero testar, mas eu vou copiar esse arquivo aqui, esse monte de cota aqui, esse isométrico com um monte de cota, e vou jogar no arquivo que o Visual Studio abriu aqui, tá? Só para a gente poder usar. E aí eu vou dar o comando netload. Toda vez que o AutoCAD fecha e abre, você tem que carregar de novo o plugin aqui, tá? Existe uma forma de fazer esse carregamento automático, só que eu só recomendo fazer isso quando o plugin já está pronto, já está criado, está definido, é isso mesmo, aí a gente cria o carregamento automático para quando você for usar você não ter que ficar carregando, beleza? Mas aqui na criação eu recomendo, é bom, faz assim mesmo, né? Então olha só, aqui a gente já vai conseguir testar o seguinte, ó, eu tenho um monte de cota aqui, ó, com valor 3, tá vendo, ó, tá? Que eu ia ter que deletar aqui manualmente, uma a uma, e eu ia ter que sair caçando, né? E o detalhe, eu ia ter que sair caçando aqui quais são as cotas que tem valor 3, porque deletar é o de menos, né? Eu tenho que sair caçando aqui, ó, perambulando. Ó, tem uma aqui, ó, escondida aqui, ó, no meio do monte de tranqueira, tá vendo? Eu ia ter que achar essa cota aqui manualmente, igual eu fiz aqui, sei lá, para poder sair deletando uma a uma. Agora com o plugin a gente vai lá, ó, deleta cota, valor da cota a ser deletada, 3. E ó, observa a mágica, ó, fica de olho na tela aí, porque já vai sumir, tá? É instantâneo, ó. Pum, sumiu. Opa, caramba, funcionou. E aí, ó, dá uma olhada nessas outras que estavam escondidas aqui também, ó. Já foi, ó. Todas já. Ó, isso aqui também tinha, ó, uns pedaços aqui. Todo flange desse aqui, todo parzinho de flange tinha essa cota 3 aí, ó. Agora eu quero deletar, sei lá, de 28, vai. Ó, dá uma olhada nessas aqui, ó, na tela aqui, ó. Beleza? 28. Toma, já foi. Agora eu vou repetir o comando. 32. Vamos achar onde é que tá o 32 aqui, ó. 32, pra você ver a bicha sumindo aqui também, ó. 32, tá vendo, ó? Sacou? E a outra 32 que tinha ali já foi também, ó. Beleza?
Então você viu como é rápido? Eu demorei aqui para mostrar para você, porque eu fui desenvolvendo, tentando te explicar algumas coisas. Eu sei que eu não expliquei detalhadamente como é que aconteceu e tal, mas eu demorei aqui porque eu fui te explicando, né, como que esse negócio ia funcionar e tal. Então, assim, é muito mais rápido que isso para me desenvolver uma rotina dessa. Eu diria que eu devo demorar aí, no máximo uns 10 minutos para desenvolver uma rotina dessa, tá certo? Em teoria, o tempo que eu ia levar para deletar essas cotas aqui, todas elas, vamos falar assim, não só desse desenho, tá? Porque eu tenho, sei lá, mais uns 50 desenhos como esse para fazer desse projeto, né? Como a minha vida é fazer projeto, então eu tenho que fazer isso a vida inteira. Com esse plugin agora eu vou ganhar trocentos tempo aí, meu, não dá nem para comparar. E aí, sem falar que eu demorei 10 minutos para desenvolver esse plugin, então é muito rápido, né? Mas só é rápido porque eu já sei o que estou fazendo. Eu sei que, com certeza, se você me acompanhou até o final, pode até ser que você não entendeu um monte de coisa que eu fiz ali. Cara, um maluco falando grego para mim. Cara, é assim mesmo. Quando eu comecei, eu era assim também. Eu via esse monte de código, esse negócio não dizia nada para mim. E eu tive um trabalho desgraçado, eu sofri pra caramba para aprender isso, porque eu não tinha ninguém para me ensinar. Agora você tem a mim, eu tô aqui, tá? Para te ajudar com isso. Então eu tenho certeza que você vai aprender muito mais fácil do que eu aprendi, porque eu tô aqui compartilhando meu conhecimento com você para que você possa aprender a fazer isso. E eu vou fazer aulas detalhadinhas, tá? Então, por exemplo, eu vou fazer uma aula falando da abertura dos documentos lá, só do acesso ao documento, só da transação, vou falar só de variáveis, vou falar só de laço, só de estrutura de decisão. Eu vou falar tranquilamente de tudo isso para você poder aprender e para que você possa também começar a criar essas ferramentas para você poder acelerar a sua produção no AutoCAD e transformar o seu AutoCAD numa máquina de fazer dinheiro. Por que eu falo uma máquina de fazer dinheiro? Porque imagina o seguinte, eu peguei esse projeto aqui para fazer, sei lá, eu cobrei 2 horas para fazer ele. Vamos imaginar que eu cobrei 2 horas para maquiar esse isométrico, para arrumar esse isométrico. Aí eu vou e desenvolvo ferramentas que eu consigo fazer isso em meia hora. Acabou, filho. Eu ganhei a grana de 2 horas em meia hora. Você transforma o AutoCAD numa máquina de fazer dinheiro. E aí te sobra mais 1h30 para você fazer outro isométrico. Então, se você pensar que eu tenho 50 isométricos para fazer e eu tô te mostrando apenas uma ferramenta não resolve a minha vida. Para fazer esse trabalho aqui de maquiagem do isométrico, eu vou projetar vários plugins. E você acha que eu vou executar ele assim manualmente? Abrir o arquivo, por exemplo, eu tenho 50 arquivos. Eu vou abrir o primeiro, vou executar 10 plugins, sei lá, vou executar esse para arrumar as cotas, o outro para arrumar os textos, o outro para arrumar não sei o que, outro para não arrumar não sei o que. Você acha que eu vou fazer assim? Negativo, eu não vou fazer assim. Eu vou criar todos os plugins que eu preciso para que o isométrico fique filé. Depois eu vou criar um outro plugin, que é um plugin mestre, vamos falar assim. Esse plugin, o que ele vai fazer? Ele vai abrir todos os arquivos para mim, igual eu fiz com as cotas aqui, ó. Eu não mandei selecionar todas as cotas e percorri cota a cota fazendo alguma coisa. A mesma coisa eu vou fazer com os arquivos DWG. Eu vou fazer um programa que vai selecionar todos os arquivos DWG e aí ele vai percorrer cada arquivo daquele e vai executar para mim os 10 plugins que eu criar. Percebeu? Eu não vou fazer trabalho, pô. Eu não vou trabalhar não. Quer dizer, eu vou trabalhar, né? Eu vou criar os plugins. Mas depois já era. Já era. Esse tipo de trabalho aqui já era. Não vou fazer manualmente nem a pau. Então, eu maquei os isométricos assim, com plugin. Claro, sempre tem uma coisinha ou outra ali que talvez não dê para automatizar. Pode ser, mas, cara, é coisa rara. É quase impossível ter alguma coisa que você não consiga fazer através do plugin. Entendeu? Se você consegue fazer manualmente, você consegue automatizar. É simples assim. Entendeu? Inclusive subir revisão, né? Aqui eu tô sem carimbo, né? Tô sem formato e tal. Mas imagine que lá no formato tem carimbo, tem que subir revisão, tem que não sei o que. Tudo isso, eu faço tudo isso automático. Então, para você que ficou comigo até agora e está interessado em desenvolver esses plugins aí, se você quiser que eu compartilhe com você esse plugin que eu acabei de criar junto com você aqui, já que você ficou comigo aqui, você criou junto comigo, tá certo? Você usou o seu tempo para me acompanhar aqui, para ver esse vídeo até o final. Então, eu acho que você merece ter esse plugin aqui. Então, se você quiser esse plugin, se você quiser que eu compartilhe com você esse código aqui, que eu te dê esse código de presente, eu não vou cobrar nada por ele. Se você acha que ele vai ser útil para você estudar, para você modificar ele para fazer outras coisas, ou para você fazer isso que eu fiz também, né? Se você acha que é interessante, que vai ter alguma serventia para você, deixa um comentário aí que quer o plugin que eu mando para você. Deixa um comentário aí, deixa o seu e-mail, se for o caso, eu mando para você, beleza? Fica assim e até a próxima.